nós vamos falar um pouco mais de cálculos financeiros focado em PGTO. Mas não só isso, a gente tem que entender também como que essas fórmulas trabalham, como que é realmente a lógica desse cálculo. Enfim, eu entendo que o meu valor futuro é um valor final onde depende dos juros acumulados, e esses juros acumulados dependem do prazo, da taxa e dos investimentos, das aplicações, do desembolso, enfim. Certo? Então, o que eu preciso entender? Que quando eu falo de cálculos financeiros, eu dependo de algumas informações, certo? Então, se o meu valor futuro é o meu total acumulado, então dentro dele tem juros, certo? E os meus juros dependem do meu prazo, da minha taxa e dos meus investimentos, ok? Vamos lá. Temos três situações diferentes aqui. Na primeira delas, encontrar o valor futuro com base em aplicações e taxas anuais, certo? Então, primeiro de tudo, a taxa é anual, o prazo é anual. Então, o meu PGTO também tem que ser ao ano. As três informações aqui precisam estar trabalhando com o mesmo período. Elas estão? Então, beleza. E se não tivesse, se alguma delas tivesse mensal, trimestral, que seja, eu teria que fazer a conversão. Nós já falamos de conversão em vídeos anteriores. Nesse caso aqui, não recomenda-se converter taxa, certo? Recomenda-se ou converter o valor do PGTO ou converter o prazo, porque é muito mais simples. As funções, aquela fórmula, aquele método que nós vimos nos vídeos anteriores de conversão de taxa, não atende à nossa necessidade por conta desse valor aqui, certo? Então, sugestão, não mexam na taxa. Agora vamos calcular o valor futuro e os juros acumulados. Simples, né? Igual VF, fórmula valor futuro, taxa 3,9%, período 4 anos, pagamento 1.620 por ano, valor presente 32.720. Dou um Enter, chego no valor futuro de 44.999,79. Beleza? Agora vamos calcular os juros. Muito simples. Para a gente entender quanto rendeu de juros ou quanto desembolsou de juros, tanto faz, é só a gente pensar da seguinte forma: eu tenho meu valor futuro, 44.999,79. Vou deduzir, vou subtrair tudo aquilo que eu gastei com investimentos, com desembolso. Vamos lá. Seria só pegar o valor futuro e tirar esses dois? Não. Por quê? Porque esse 1.620 aqui, ele é o ano e ele se repetiu 4 vezes durante 4 anos. Então, 1.620 vezes 4. Ou seja, o meu desembolso com PGTO foi foi 6.480, certo? Qual que seria então o total gasto com investimento? Seria os 6.480 mais os 32.720, que eu chegaria em 39.200. Então, 39.200 é o meu total gasto, o meu total desembolsado. Poderia pegar os 32.720, certo? Mais, peraí, menos, abre parênteses, menos o 6.480. 39.200. Então, esse é o total desembolsado. Qual que seria a lógica do cálculo dos juros, então, nessa situação? Pego os 44.999 menos os 39.200. Aí eu chego nos juros. Simples, olha. 44.999,79 menos 39.200, certo? 5.799,79. Esse é o valor dos juros. E se você quisesse fazer todo esse cálculo aqui da seguinte forma, simplesmente referenciando os valores, daria? Daria, sim. Seria da seguinte forma, igual valor futuro, certo? Mais, abre parênteses, o capital investido mais, abre parênteses, PGTO vezes o período, fecha parênteses duas vezes, dá um Enter, os mesmos 5.799,79. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, nós encontramos o valor futuro e dos juros, né, com base em aplicações e taxas anuais, certo? Então, nós entendemos a lógica toda desse cálculo aqui, certo? Agora vamos para o próximo exemplo, o próximo exercício.
Nesse segundo exemplo ou exercício, nós vamos encontrar o PGTO mensal com base em taxa e prazos mensais, certo? Então vamos começar pelo mais simples. Qual o mais simples de todos aqui? Prazo. Eu tenho 4 anos. Quanto seria isso em meses? Igual 4 vezes 12. Então, em 4 anos tenho 48 meses, certo? Segundo mais simples, os juros. Juros é o mesmo, 5.799,79. A taxa aqui, pessoal, eu já tenho ela convertida. Por quê? Porque a gente não ia conseguir encontrar a taxa precisando de muitas informações, PGTO, valor futuro, enfim. Então, eu já tenho a taxa aqui convertida, 0,313203. Essa é a taxa mensal, tá bom? Então, nós não vamos nos preocupar em converter ou encontrar a taxa. A taxa já é essa, o prazo já é esse. E agora nós precisamos encontrar o PGTO mensal. Se você já está entendendo a lógica de tudo isso, você deve pensar assim, seria só pegar os 1.620 e dividir por 12? Sim, é isso mesmo. É só pegar os 1.620 e dividir por 12. Você encontra o pagamento mensal. Tá, mas a gente também pode usar uma fórmula para isso. E como que a gente poderia fazer isso? Simples. Vamos lá na nossa faixa de opções, na guia fórmula, categoria financeira, vamos descer até a letra P, onde está o nosso PGTO, beleza? Tá aqui, ó, PGTO. Ele pede a taxa, ele pede o número de parcelas, ele pede o valor presente. Ele pede o valor futuro, mas eu não tenho o valor futuro. Então, olha só, se eu precisasse encontrar o PGTO através de fórmula, eu teria que ter o meu valor futuro. E vamos trabalhar a lógica disso tudo aqui também. Vamos lá, o que seria o meu valor futuro? O meu valor futuro seria o meu total gasto, né, com investimento, tudo aquilo que eu desembolsei fazendo os investimentos, o capital, né, o valor presente, o PGTO, mais os juros. Esse seria o meu valor futuro. Então, olha só, valor futuro, 39.200, que seria o total gasto com investimento, mais os 5.799,79 de juros, certo? Vou dar um enter, chego nos mesmos 135 ao mês, certo? Então essa é uma alternativa para você encontrar o PGTO utilizando fórmula PGTO. Ele encontra o PGTO com base na taxa mensal, no prazo mensal, ou seja, o PGTO ele vai ser mensal também, beleza? Agora vamos lá para o terceiro e último, que seria a prova real. Nesse último aqui, a gente está chamando de prova real porque nós vamos encontrar o PGTO também com base em taxa e prazo mensal, certo? Só que nós não temos o valor presente. A gente chama de prova real por quê? Porque tem que ser os mesmos 135 ao mês. Nós vamos também utilizar uma fórmula PGTO para isso, só que nós agora não temos o valor presente. Então vamos começar a preencher as informações aqui. A taxa nós temos, o prazo é 48, 5.799 é o nosso juros e o nosso valor futuro nós também temos aqui, certo? E agora vamos calcular o nosso PGTO. E temos um detalhe aqui importante, mas eu não vou comentar, eu vou deixar para a gente raciocinar um pouco quando estiver utilizando a fórmula. Vamos lá, faixa de opções, categoria financeiro, desce até a letra P, escolhe a função PGTO, certo? Taxa, tá aqui. Número de parcelas, está aqui. Valor presente não tem, o valor futuro está aqui, certo? Qual que seria o valor presente? Olha só, o valor presente seria nada mais, nada menos do que o valor futuro, menos os juros e menos o total desembolsado, gasto com PGTO. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, valor futuro, menos os juros, certo? Menos, abre parênteses, menos os 6.480, que foi o que a gente gastou com PGTO, certo? Só que o resultado da minha fórmula tá errado, tá dando 1.605,51. Por quê? Isso já foi exemplificado, comentado em exercícios anteriores. Ou o meu valor futuro ou o meu valor presente devem ser negativos. Como eu não tenho meu valor presente aqui e eu referenciei um valor futuro positivo, automaticamente o resultado da minha fórmula fica errado. Então o que eu posso fazer? Posso negativar aqui, ó, o valor futuro, menos, e aí eu chego, ó, de R$ 135, certo? Os mesmos 135. Ou eu posso fazer o seguinte,
Posso deixar o meu valor futuro como positivo, certo? Vim aqui e negativar esse valor futuro. Dou Enter. Eu faço o ajuste aqui dentro da fórmula, que seria, abre parênteses, menos, fecha parênteses. E dou um Enter. Chego em 135. Parece até um pouquinho complexo, mas conforme você vai fazendo e vai entendendo a lógica dessas informações aqui, você acaba sempre chegando no resultado correto. Então, nós temos o mesmo juro para todos, o mesmo valor futuro para todos, o mesmo valor presente para todos, o mesmo PGTO para todos, independente se é mensal ou se é anual, enfim. Então fica aí mais essa informação para complementar ainda mais o conhecimento dos cálculos financeiros, certo?